Mercado e consumo, com Ayana Freitas. A Ayana Freitas está com a gente nessa segunda-feira para falar sobre um estudo que está mapeando hábitos de consumo do brasileiro. Quais são os detalhes, Ayana? Bom dia para você. Bom dia, Barão. Bom dia, Fábio França, aos ouvintes do Band News Station. Pois é, os nossos hábitos aí têm mudado bastante por conta de circunstâncias econômicas, né? Quantas vezes a gente já não fez isso ao longo da nossa história aqui no Brasil? Mas, enfim, esse estudo aí da Mind Miners mapeou como a pressão econômica atual está transformando os hábitos de consumo aqui no Brasil. E a pesquisa tem um nome curioso que é Escolhas sob Pressão, né? Porque mostra justamente como essa pressão econômica está transformando a nossa cesta de compras. Falando primeiro dos consumidores brasileiros. Consultados aí foram mais de 2.000 pessoas, de todas as classes sociais, e aí os números iniciais, 60% vivem com até 3 salários mínimos, perfil dos consumidores, né? 27% tem renda variável sem estabilidade financeira mensal, enfim, 22% dizem que tem uma alta instabilidade, inclusive, e 61% afirmam que nos últimos 6 meses tiveram uma renda totalmente instável, 19% tiveram queda de renda e 20% tiveram aumento. A maioria da população vive num cenário que eles classificam aí de aperto, né? Mas com um equilíbrio também bastante frágil e até por isso muito pouca poupança, muito poucas pessoas conseguem poupar. Sobre os hábitos de consumo, então, que mudaram, né? Troca por marcas mais baratas tem sido a principal estratégia em quase todas as categorias de consumo, segundo esse estudo, principalmente em alimentos, em artigos de beleza, em saúde e até em transporte. Quando a gente fala aí de cortes totais são menos comuns, cortes totais de tipo de gasto, né, por exemplo, mas são mais fortes quando a gente fala em lazer e cultura e corte em transporte. Reduzir a frequência também nos lugares é muito relevante, principalmente quando a gente fala em lazer, transporte, uso de transporte, né, e alimentos, reduzir a frequência de determinados de consumo de determinados alimentos ou de uso de determinado tipo de transporte, por exemplo, e infelizmente de lazer também. O que os consumidores têm feito para driblar ou para tentar driblar essa situação, né? Parcelar, então o crédito se torna aí essencial nesse momento para os brasileiros. 57% tem algum tipo de dívida ativa, principalmente no cartão de crédito, empréstimo pessoal também, ou conta atrasada. Nos últimos 12 meses, 31% recorreram a alguma linha de crédito, e esse dinheiro está sendo usado principalmente para quê? Para melhorar, enfim, para consumir mais, ou para voltar a consumir o que não está dando para comprar? Não, justamente para quitar dívidas e para fazer aí, tentar, né, retomar, às vezes até o crédito de volta na praça, né? Quando a gente fala em mudanças nos carrinhos de compras, alguns produtos obviamente resistem, quando a gente fala de alimentação básica, arroz, feijão, ovos, leite, café, no setor de higiene pessoal também produtos básicos, a mesma coisa em categorias de saúde, medicamento de uso contínuo, com consulta básica, mas enfim, o consumidor está se limitando a esses produtos básicos, essenciais, diante da situação que não tem sido aí fácil para ninguém, a gente muito bem sabe, né? O famoso dar o jeitinho, né? Equilibrar como der, aquela história, pagar aquela conta esse mês que vem pagar outra também. Enfim, não tem jeito, né? Corte aqui, corte ali, o brasileiro sobrevive a essa realidade há muito tempo, o consumidor brasileiro sabe muito bem disso, mas dá aquelas cacetadas de vez em quando, né? Compra aquela coisinha parcelada e tal. E vamos nessa. Muito bem. Ayana Freitas com a gente toda segunda-feira. Ayana, sempre bom falar contigo. Um grande beijo, até semana que vem. Prazer sempre, até.